palavras são importantes para a comunicação porque elas são a base da nossa capacidade de nos expressar e nos conectar com os outros. O uso correto das palavras é essencial para que possamos transmitir nossos pensamentos, sentimentos, ideias e informações de forma clara, a fim de evitar possíveis interpretações equivocadas. Nesse sentido, é comum nos depararmos com dúvidas em relação ao uso de alguns termos. Na dica de hoje, vamos aprender sobre a regência dos verbos. Regência verbal é a parte da língua que se ocupa da relação entre os verbos e os termos que se seguem a eles e complementam o seu sentido. Vamos ver alguns exemplos de verbos e entender como eles são regidos. Alguns, conforme o seu significado, podem ter mais de uma forma de regência. O primeiro deles é o verbo querer. Este verbo, dependendo do seu sentido dentro da oração, pode ter mais de uma forma de regência. Com o sentido de desejar, não exige a preposição. Por exemplo, quero ficar aqui. Eu quero roupas novas. Já quando tiver o sentido de estimar, gostar, querer bem, o verbo querer exige a preposição. Por exemplo, eu quero muito aos meus amigos, ou seja, eu gosto muito dos meus amigos. O verbo implicar é outro que, dependendo do seu sentido dentro da oração, pode ter mais de uma regência. Com o sentido de consequência, de acarretar, de resultar, o verbo implicar é o que chamamos de transitivo direto, ou seja, não exige preposição. Por exemplo, o seu pedido implicará um novo orçamento. O seu pedido acarretará um novo orçamento. Já com o sentido de irritar, provocar, o verbo implicar vai exigir a preposição. Por exemplo, você implica com tudo. Nosso terceiro verbo é o visar. Este verbo exige preposição quando ele se apresenta com o sentido de objetivo, de desejar, de pretender ou ambicionar. Por exemplo, visamos ao sucesso. Eles visavam ao cargo mais alto da empresa. Com o sentido de dirigir a pontaria, mirar, o verbo visar não vai exigir a preposição. Por exemplo, visei o alvo com segurança. Ou, o índio visou o peixe e lançou a flecha. No sentido de pôr o sinal de visto, de rubricar, de assinar, o verbo visar também não vai exigir a preposição. Por exemplo, as autoridades visaram o passaporte. O cliente visou o cheque. E aí, gostaram da dica de hoje? Se você quiser mais dicas como estas, é só ficar ligadinho na programação da TV do CAIS. Até a próxima!